Seja mais comprometida com seus valores do que com seus sentimentos. Primeiramente, sejam bem-vindas ao primeiro vídeo do meu canal. Eu sempre quis um lugar onde eu pudesse compartilhar com mais profundidade, mais tempo, a mensagem que o Senhor coloca no meu coração, um conselho, um testemunho, uma experiência, um devocional, e decidi colocar em prática e abrir o meu canal no YouTube para compartilhar com vocês um pouco da minha vida, os meus testemunhos, conselhos daquilo que foi gerado através das minhas experiências e realmente um lugar que seja um cantinho para que a gente possa crescer no Senhor juntas e aprender mais sobre ele. Então eu espero que esse canal seja o seu canal conforto, que toda vez que você for fazer alguma coisinha, você coloca um vídeo para ouvir e seja edificada pela mensagem de Cristo. Então é isso, sinta-se em casa, ou melhor ainda, entra aqui no meu quarto e bora ter um devocional de amigas. O vídeo de hoje vai ter como tema um post que eu fiz recentemente no meu Instagram e que pela repercussão que gerou, tanto de mensagem que eu acabei recebendo, eu quis trazer aqui pro YouTube de maneira mais profunda, de maneira mais completa, porque eu creio que assim como essa mensagem me ajudou, eu espero que também ajude você. Eu acredito que por sermos mulheres, às vezes a gente é muito sensível, a gente é muito vulnerável, a gente acaba se deixando levar muito pelo nosso coração, pelas nossas próprias emoções, e isso pode acarretar consequências terríveis para o nosso futuro, porque a gente não pode ser guiada pelo nosso sentimento, mas a gente precisa ser mulheres que são guiadas pelo Espírito de Deus. Eu creio numa geração de mulheres que realmente ouvem a voz do Espírito Santo e são guiadas em cada passo, em cada atitude pelo próprio Espírito Santo. Então o tema do vídeo de hoje é: seja mais comprometida com seus valores do que com os seus sentimentos. Isso vai contra tudo aquilo que o mundo prega pra gente, porque o mundo fala pra gente ouvir o nosso coração, pra gente seguir os nossos instintos, pra gente seguir os nossos sentimentos, quando na verdade a Bíblia fala totalmente o oposto disso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então é muito perigoso a gente se permitir ser guiado por algo que é tão enganoso e por algo que é tão incerto e instável quanto o nosso coração, quanto os nossos sentimentos. Porque a gente veio de uma natureza caída. O nosso coração ele é caído, ele é corrompido, ele é deturpado. Os nossos sentimentos, a nossa natureza caída, a nossa natureza humana falida, pode nos levar a tomar atitudes que não agradam o coração do Senhor. Então a melhor coisa é ser guiada pelo que o Espírito Santo dita e espera de nós. E pra gente aprofundar um pouquinho mais na Bíblia sobre a história de um homem que seguiu o próprio sentimento em vez de seguir valores e princípios, eu quero falar pra você, não precisa abrir porque é o que eu vou ler, mas em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 1 até o 13, vai contar como esse homem acabou se corrompendo e como esse homem acabou se perdendo. Só que do versículo 1 ao 3 a gente já consegue ter um pouco de noção do que aconteceu. E diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois elas desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Eu acho que essa história de Salomão é a maior prova viva do que eu quero falar nesse vídeo. Esse vídeo é para falar especificamente: não quebre valores e princípios para seguir o que os seus sentimentos querem, o que os seus sentimentos acham. Não permita que seus sentimentos passem por cima de coisas, valores que precisam ser negociáveis. Salomão havia recebido, e o povo de Israel havia recebido, um mandamento, uma ordem, um princípio, um valor do Senhor sobre eles, para que eles não se casassem, não se envolvessem com mulheres estrangeiras, porque senão eles poderiam se desviar do Senhor. Mas Salomão, em vez de seguir, valores pré-estabelecidos por Deus, ele acabou seguindo o próprio coração. E sabe o que isso acarretou? Por ele ser filho de Davi, ele herdaria, ele herdou o trono que ele governava sobre todo Israel. Só que depois que ele quebrou esse princípio, depois que ele quebrou, esse mandamento, esse desejo que o Senhor tinha dito para eles, que o Senhor tinha ordenado a eles, Deus falou assim: eu não vou tirar o trono de você por causa de seu pai, mas seus filhos já não governarão sobre todo Israel, eles governarão apenas sobre uma tribo. Então, a partir de Salomão, os filhos dele não governariam mais sobre todo Israel, mas sim sobre uma tribo. Então, uma promessa que havia sobre a vida de Salomão foi quebrada por causa da quebra de princípios, por causa da quebra de valores que precisariam ser inegociáveis, mas ele preferiu ouvir o seu coração e os seus sentimentos. E o que eu quero te falar com essa parte da história de Salomão é que se você ouve os seus sentimentos, se você ouve o seu coração, se você é guiada pelas suas próprias emoções, você pode acarretar para o seu futuro consequências que podem ser muito grandes. Agora você acha que é pouca coisa, agora você acha que é só uma resposta, agora você acha que é só uma atitude, agora você acha que é só isso daqui, é coisa pequena, mas você não sabe as consequências que podem ser geradas
guiadas lá na frente por você seguir o seu próprio sentimento, por você seguir o seu próprio coração. Então, existem consequências que podem ser geradas quando a gente segue aquilo que o nosso coração acha certo. Acredito que, como eu disse no início do vídeo, por a gente ser mais sensível, a gente tá muito inclinada a seguir o próprio coração, a cair nesse pecado de seguir aquilo que os nossos sentimentos dizem pra gente. Mas, como eu disse, por sermos mulheres de Deus, por sermos mulheres do Senhor, nós precisamos ser guiadas por aquilo que o Espírito Santo fala pra gente, pela maneira que o Espírito Santo quer que a gente caminhe, não de acordo com o que a gente acha que é certo, ou de acordo com a maneira que a gente acha que deve caminhar. Recentemente eu tive uma experiência onde uma amiga, ela foi me aconselhar. E quando ela estava me aconselhando, eu acabei sendo dominada por um senso de justiça, de justificação, de tentar passar por cima daquilo que ela estava falando, ou tentar me justificar e falar que eu estava certa na história, ficar com raiva, falar, não tô nem aí, sabe, não ligar pra isso e tudo mais. E ela falou assim, Amanda, você não pode ser guiada pelos seus sentimentos. Você precisa ser guiada por aquilo que o Espírito Santo conduzir você a fazer. Você não carrega o seu nome, você carrega o nome de Cristo. Então você vai esfriar a sua cabeça e você vai agir como Cristo agiria. Nesse momento ela calou a minha boca, porque para quem tem, né, o relacionamento com o Senhor e para quem tem os princípios e segue a Bíblia como manual da vida, a gente não consegue justificar, a gente não consegue passar por cima, a gente não consegue falar, mas quando se fala de Bíblia, ou quando se fala de princípios. Então, quando ela me falou isso, logo eu calei a minha boca, me coloquei no meu lugar e falei, realmente, eu vou orar, vou esfriar minha cabeça, vou respirar e depois eu resolvo como Cristo agiria. Depois eu vou fazer como Cristo faria. Nesse momento, eu não vou permitir que os meus sentimentos façam eu ter atitudes precipitadas, façam eu ter decisões precipitadas que podem ser muito piores lá na frente. Então eu respirei e um tempo depois eu resolvi da maneira que Cristo faria. De maneira calma, de maneira respeitosa, com amor, com carinho e paciência, que era o que Cristo faria. Então eu quero te falar, a gente não leva o nosso nome. Não é a Amanda que tá por aí. É a discípula de Cristo. É aquela que comunica Jesus, é aquela que fala de Jesus. Então quando a gente é guiado pelos nossos sentimentos, a gente pode estar colocando em jogo um nome que é muito maior e que é muito mais valioso do que o nosso, que é o nome de Jesus. Entenda que você é uma cristã. Entenda que você carrega o nome de Cristo. Cristã significa ser um pequeno Cristo ou um imitador de Cristo na terra. Você não pode agir por aquilo que você acha que é o certo, por aquilo que você está sentindo, mas você precisa agir como Cristo agiria. Esfria sua cabeça e toma a atitude que Cristo tomaria, mas jamais seja guiada por aquilo que você acha que é certo, por aquilo que você quer. Todos os homens na Bíblia, todas as pessoas na Bíblia que foram guiadas pelo próprio sentimento, acabaram precedendo a sua queda, acabaram caindo. Como, por exemplo, Sansão, que se permitiu ser guiado pelo próprio sentimento e acabou caindo. Como, por exemplo, Davi, que foi guiado pelo próprio sentimento e acabou caindo. Salomão foi guiado pelo próprio sentimento e acabou caindo. Saul foi guiado pelo sentimento e acabou caindo. Esses homens foram guiados por aquilo que sentiam e acabaram caindo e em algum momento se afastando do Senhor. E eu quero te dizer, não permita que o seu coração faça com que você tome atitudes que podem te afastar do Senhor, ou que podem sujar o nome de Cristo, ou que podem acabar sujando também o seu nome. Você precisa agir como Cristo agiria. Não tome atitudes precipitadas, não tome atitudes baseadas com aquilo que você sente, mas sim com aquilo que Cristo coloca no seu coração, que é o certo. A última coisa que eu quero te falar é sobre a experiência que Pedro teve. Pedro, quando ele foi andar sobre as águas e ele olhou para o vento, ele olhou, né, para o que estava acontecendo, ele questionou, ele duvidou, ele teve medo, ele afundou, ele começou a afundar. Mas a partir do momento que ele olhou para Jesus, que ele fixou seus olhos em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. O ponto é, enquanto você olhar para o lado, enquanto você se dispersar, enquanto você for guiado pelos seus sentimentos, pelo medo, pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pelos sentimentos carnais, por aquilo que o seu coração, que o seu ego fala para você, dita sobre a sua vida, você vai afundar. Mas quando você fixar os seus olhos em Jesus e caminhar para Jesus, para os braços de Jesus, você vai viver uma vida plena em Jesus. Você vai conseguir andar sobre as águas. As águas nessa situação é tudo aquilo que a gente vive, são as nossas experiências, é a nossa vida. Você vai conseguir passar por cima disso tudo e viver com plenitude tudo isso enquanto você olhar para Jesus. Se você for guiado pelo seu medo, pelo seu sentimento, você vai afundar. Mas enquanto você olhar para Jesus, você vai viver com plenitude tudo aquilo que Ele tem para você e que Ele declarou sobre a sua vida. Para finalizar esse vídeo, eu quero muito que você entenda tudo que eu falei aqui. Seja guiada pelo Espírito Santo. Seja guiada pelos valores e princípios de Jesus. Seja guiada pelo que o Espírito Santo diz pra você que é o certo. Mas jamais, jamais seja guiada pelo que o seu coração dita pra você. Jamais seja guiada pelo seu ódio, pelo seu rancor, pela sua
sua carência, pelo seu lado carnal, jamais seja guiada por aquilo que o seu coração tem ditado sobre os seus passos, mas que seus passos sejam guiados sempre por Jesus. Então é isso que eu quero te falar nesse primeiro vídeo, seja guiada pelos mandamentos, pela Bíblia, pelos valores, pelos princípios, e não quebre valores e princípios por causa dos seus sentimentos, não vale a pena. Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do YouTube, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha falado com vocês. Deixa aqui nos comentários um próximo conteúdo, um próximo tema que eu posso abordar. E curte, comenta, compartilha. Gente, eu não sei se é youtuber, calma. Quem mais tem que fazer? Manda pra alguma amiga, alguém que você acha que pode ouvir esse vídeo e que esse vídeo pode falar com ela de alguma forma. Todos os conteúdos que eu quero trazer aqui, eu quero que sejam edificantes, eu quero que realmente sejam transformadores e que não seja só um vídeo pra você consumir durante o seu dia. A gente já tá muito acostumado a viver consumindo muito conteúdo raso, muito conteúdo superficial, e a gente precisa consumir um pouco de coisas que podem nos aproximar e nos gerar mais conhecimento sobre o Senhor e mais proximidade e relacionamento com o Senhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já comenta aí um outro tema que eu posso trazer e continue acompanhando, ativem os sininhos e tchau, tchau, com Deus!